Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta para estar passando para vocês os meus palpites para esse concurso 970 da Loteca. Semana passada nós não tivemos ganhadores na faixa de 14 acertos e portanto para esta semana o prêmio está estimado em R$1 milhão. Vamos lá em busca desse milhão que já vai nos ajudar e muito. Estou aqui com a grade nas mãos e após analisar cada jogo eu estarei passando para vocês os meus palpites para esse concurso 970 da Loteca, beleza? Vamos começar aqui com o primeiro jogo entre Guiné-Bissau e Egito. Jogo válido pela Copa das Nações Africanas, onde o Egito estreou perdendo para a Nigéria por 1-0, enquanto que o Guiné-Bissau acabou empatando com o Sudão em 0-0. Mas nesse jogo eu vou acreditar na vitória do Egito, porque apesar dele ter perdido na estreia para a Nigéria, eu acredito que ele é superior a esse time do Guiné-Bissau, enquanto que a Nigéria é forte, inclusive favorita a se classificar para a próxima fase dessa competição, juntamente com o próprio Egito. Então, nesse jogo 1, eu vou de coluna 2, vitória do Egito. Jogo 2, pelo Campeonato Italiano, o jogo entre Juventus e Udinese. Neste jogo, eu vou acreditar na vitória da Juventus. Obviamente, ela é melhor e mais tradicional lá no campeonato italiano. Está brigando inclusive pelo G4. Então eu vou nesse jogo número 2, eu vou acreditar na força da camisa. Vou de coluna 1, vitória da Juventus. Jogo 3, confronto entre Betis e Sevilha. Os dois times fazem uma temporada muito boa. Inclusive, no Campeonato Espanhol, o Sevilha está em segundo lugar com 44 pontos, enquanto que o Betis está em terceiro com 34 pontos. Só que este jogo não é válido pelo Campeonato Espanhol, e sim pela Copa do Rei. As oitavas de final é jogo decisivo, jogo único. Pela classificação, nós vemos que o Sevilha é um pouco melhor, mas por ser um jogo decisivo, nesse jogo aqui eu estaria usando um duplo. Então, no jogo de número 3, vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Sevilha ou empate. Jogo 4, agora pelo Campeonato Italiano, o jogo entre Sassuolo e Verona. O Sassuolo está em 10º lugar com 28 pontos na classificação, enquanto o Verona está em 13º com 27 pontos. É um jogo equilibrado e por isso eu estarei nesse jogo usando também um duplo. Neste jogo de número 4, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Sassuolo ou empate. Jogo 5, agora pelo Campeonato Francês, o jogo entre Rennes e Bordeaux. Neste jogo o Rennes é apontado como favorito, mas ele não vem muito bem no campeonato. Começou até bem, mas teve uma recaída. Mas só que o Bordeaux é muito pior que o Rennes, inclusive está em 17º lugar, beirando a zona de rebaixamento, tem apenas 17 pontos, enquanto que o Rennes está em 4º lugar com 31 pontos. Então nesse jogo aqui, o jogo de número 5, eu vou acreditar na reabilitação do Rennes, vou de coluna 1 neste jogo de número 5. Jogo 6, pelo Campeonato Inglês, Premier League, o jogo entre Liverpool e Brentford. Este jogo, o Liverpool estará desfalcado. Inclusive, talvez o seu principal jogador, que é o Mohamed Salah, estará servindo a seleção do Egito. Nós temos também o Mané, que está com a seleção de Senegal. Mas o Liverpool está na 3ª posição no campeonato, tem 42 pontos, enquanto o Brentford está em 13º com apenas 23 pontos. Portanto, o Brentford muito inferior à equipe do Liverpool. Então, mesmo desfalcado, eu vou acreditar na vitória do Liverpool. Então, nesse jogo número 6, eu vou de coluna 1, vitória do Liverpool. Jogo 7, agora pelo Campeonato Francês, o confronto entre Strasbourg e Montpellier. Este jogo, os times são parecidos. O Strasbourg está em 8º lugar com 29 pontos, enquanto que o Montpellier está em 5º lugar com 31. Mas nos confrontos diretos, o Montpellier leva uma certa vantagem. Mas como ele joga fora de casa, neste jogo eu estaria usando um duplo nele.
Então, nesse jogo de número 7, eu vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Montpellier ou empate. Jogo 8, de volta ao campeonato italiano, o jogo entre Venezia e Empoli. Um jogo onde o Venezia é muito inferior à equipe do Empoli. O Empoli está invicto há 5 jogos jogando fora de casa, mas por estar jogando esse jogo também fora de casa, eu vou usar um duplo nesse jogo. No jogo de número 8, eu vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Empoli ou empate. Jogo 9, agora pelo campeonato inglês, Premier League, o jogo entre West Ham e Leeds. Este jogo eu vou acreditar na vitória do West Ham, porque ele vem muito bem nessa temporada, inclusive tem vencido times grandes lá da Inglaterra, está em 4º lugar na classificação, tem 37 pontos, enquanto que o Leeds está em 16º com apenas 19 pontos. Então nesse jogo eu vou de coluna 1, jogo de número 9, eu vou de coluna 1, vitória do West Ham. Jogo 10, agora pela Bundesliga, campeonato alemão, o jogo entre Augsburg e Frankfurt. O Frankfurt é melhor nesse jogo, inclusive tem mais tradição lá na Alemanha, mas por ele estar jogando fora de casa, eu estaria usando um duplo nesse jogo. Então no jogo 10 eu irei de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Frankfurt ou empate. Jogo 11, de volta ao campeonato inglês, Premier League, o jogo entre Tottenham e Arsenal, um jogo equilibrado. O Tottenham está em 5º lugar com 35 pontos, enquanto que o Arsenal está em 6º com 33 pontos. Neste jogo eu estaria usando um duplo a favor do Tottenham, por ele ser muito forte jogando em casa, inclusive nos últimos 5 jogos contra o Arsenal, com o Tottenham jogando em casa, ele venceu 4 jogos e empatou 1. Então neste jogo de número 11 eu estarei usando um duplo a favor do Tottenham, vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Tottenham ou empate. Jogo 12, de volta ao campeonato italiano, Série A, o jogo entre Roma e Cagliari. Aqui nós não temos muito o que falar. A Roma está em 7º lugar com 32 pontos, enquanto que o Cagliari está em 18º com apenas 16 pontos, está na zona de rebaixamento. Então nesse jogo eu vou também acreditar na força da camisa, vou de coluna 1, vitória da Roma nesse jogo de número 12. Jogo 13, também pelo campeonato italiano, o jogo entre Atalanta e Inter de Milão, um confronto equilibrado. O Atalanta está em 4º lugar com 41 pontos, enquanto que a Inter de Milão está em 1º com 49 pontos. Um pouquinho de favoritismo para a Inter de Milão, até porque está na liderança do campeonato, mas como ela joga fora de casa, nesse jogo eu estaria usando um duplo. Vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória da Inter de Milão ou empate. E por fim, no jogo 14, o jogo entre Olympique de Marseille e Lille, este jogo válido pelo campeonato francês. O Olympique de Marseille está em 3º lugar com 36 pontos, enquanto que o Lille está em 10º lugar com 28 pontos. Nos confrontos diretos, o Olympique de Marseille leva uma certa vantagem. Este jogo é complicado, mas por estar jogando em casa e por estar melhor posicionado na tabela, neste jogo eu irei de coluna 1, vitória do Olympique de Marseille. Beleza? Então tá aí os nossos palpites, que você esteja usando esses palpites e que eu esteja ajudando você a conseguir conquistar esses tão sonhados 14 acertos. Beleza? Então, quero pedir a você que está nos assistindo também através do YouTube, que esteja se inscrevendo no nosso canal. É importante que você não somente assista o vídeo, mas também se inscreva no canal. Beleza? Então,
Por hoje é só, um grande abraço e até a próxima.